Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vikings. Estamos aqui de novo, dessa vez para começar o volume 3 do PET, né? A gente já está no volume 3, né, na terceira parte, né, do nosso estudo, dessas apostilas, né, que o governo vem dando para gente, para guiar, né, o que a gente vem trabalhando durante esse período que a gente não pode se encontrar presencialmente, né. Então, hoje a gente vai começar a semana um, né, de novo, cada volume volta, né, às semanas, né, vamos dizer assim, né, cada volume tem suas semanas respectivas e a gente vai começar a semana um do volume 3, né, no qual a gente vai estudar os componentes físicos e as transformações da paisagem, né. Ou seja, a gente vai trabalhar, a gente vai passar por cima, né, é claro, ainda de forma bem introdutória, mas em relação a gente vai falar um pouco sobre como que uma série de componentes, né, e de que vão componentes da natureza, que vão ser grandes responsáveis, assim como o homem, né, componentes físicos, por modificação da paisagem, né. Entre eles que eu posso citar aqui, né, o que a gente vai estudar, vai ser, o clima, né, que pode muito impactar na paisagem, né, pois vão existir locais quentes, vocês já vão ver por quê, né. Lugares frios, vão existir lugares onde as estações do ano são bem definidas, climas polares, né. Vão existir, dependendo de onde o país esteja localizado no mundo, né, no planeta, e vocês já vão entender por quê, isso vai resultar em diferentes climas que vão existir, desde os frios até os quentes, no mundo, certo? Isso vai impactar na paisagem. A gente vai ver sobre o relevo também. O relevo são as diversas formas que existe no planeta, né? Que vocês no Juiz de Fora tem muito morro, né? Os morros são uma forma de relevo, né? Os morros, as serras, as montanhas, vocês vão ver também o que são planícies, planaltos, depressões, certo? Então tudo isso são diversas formas, diferentes formas, vocês já vão entender, que vão existir no planeta, certo? E a gente vai ver também sobre e as formas de relevo também vão refletir na paisagem, né, vão modificar a paisagem, né, vão ser responsáveis por a paisagem ser diferente em cada lugar, né. Então, gente, também vai existir, que a gente vai ver também, que também vai interferir nas paisagens, formações vegetais, que vão ser diretamente, as formações vegetais, elas vão ser diferentes no mundo inteiro, por influência, principalmente do clima, né, que vai influenciar em ter diversas formações vegetais diferentes, tá. Quando a gente falar sobre isso daí, eu vou falar melhor, tá. E, o relevo também vai influenciar bastante no tipo de vegetação em que cada lugar vai ter, tá. Quando eu falar sobre isso daqui, vocês vão entender melhor. E a gente vai falar um pouco sobre a hidrografia também, né, sobre, como que está distribuído a água no planeta, qual a quantidade, qual que é a porcentagem de água salgada e água doce, qual que é a porcentagem em relação à quantidade de terra que existe no planeta. Então a gente vai ver tudo isso daí, tá. Aí, para ficar melhor para vocês, em relação ao clima e ao relevo, eu vou usar um material que eu tenho aqui, eh, porque a partir dele eu acho que vocês vão entender melhor o que que é o clima do planeta, certo? Por que que existe diferentes climas no planeta, né. Então, para falar sobre clima e relevo, eu vou usar um material meu, eu vou postar esse material, ele vai estar lá no Google Sala de Aula, tá. Eh Aí vocês vão ver que vão ter atividades aqui, mas não é para vocês fazerem as atividades. Eu quero que vocês façam atividades do PET, tá? Essas aqui vocês não precisam fazer, certo? E o outro material também. Mas eu quero que vocês usem esse material somente para consulta de como responder as atividades do PET depois. Isso depois eu vou falar para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o clima da Terra, tá?
Eixo terrestre e as formações das zonas térmicas. Vocês vão entender agora que são dois grandes fatores que vão influenciar do que o mundo tenha diferentes climas, certo? Diferentes zonas de temperatura, certo? De locais que vão ter locais mais frios, locais mais quentes. A primeira grande, a primeira grande característica do mundo, né, que vai fazer com que tenha diferentes climas na Terra, vai ser a própria circunferência. O formato do planeta, né, que tem esse formato esférico, certo? Um pouco achatados nas bordas, né? Mas esse formato esférico do planeta vão fazer com que diferentes zonas, diferentes países, no caso aqui, né, diferentes zonas, eh, a partir do local onde esse país esteja localizado no planeta, seja perto das zonas do eixo da Terra, perto das zonas polares, seja no centro, né, na linha do Equador, né, na parte mais central dessa esfera, isso vai fazer com que, por causa do formato da Terra, que esses locais tenham eh, diferentes temperaturas, né? E vocês vão entender melhor agora por quê, tá? Vamos ler aqui rapidinho. E outra influência também vai ser a próprio eixo da Terra. Vocês vão ver que a Terra ela gira um pouco inclinada, certo? E esse a gente chama de eixo da Terra. E isso também vai influenciar nos diferentes climas do planeta e também nas estações do ano, tá? Então vamos ler aqui. A Terra, como a maior parte dos astros do Sistema Solar, gira em torno de si mesma, né? Isso vai o rotação, né, que é o movimento de que a Terra faz, que ela gira em torno de si mesma, movimento de rotação. Isso vai ser responsável por fazer os nossos ciclos de dia e noite, que dura 24 horas, né, que é um movimento inteiro da Terra, vai durar 24 horas, e faz com que nós tenhamos dias e noites, certo? O eixo imaginário ao redor do qual gira o nosso planeta recebe o nome de eixo terrestre. Ele atravessa os dois pontos na superfície da Terra, o Polo Norte e o Polo Sul. Então, a Terra ela vai girar em torno de si mesma e vai existir um eixo imaginário. Logicamente, esse eixo não existe, tá? Que a gente usa só para de formato mais didático, de científico mesmo, tá? Então, a Terra ela vai girar ao redor desse eixo, né, que ela está girando em torno dela mesma, tá? E vai existir esse eixo, que é um eixo imaginário, que vai representar exatamente a rotação dela, né? A rotação dela em torno de si mesma, tá? E esse eixo ele vai passar entre o Polo Norte e o Polo Sul, né? O eixo terrestre está inclinado em relação ao plano do movimento da Terra em torno do Sol. Igual eu falei, a Terra ela vai girar um pouco torta, tá? Ela vai girar em torno de si mesma, vai ter existir um movimento de rotação, né, que ela gira em torno de si mesma, e um movimento de translação, no que ela gira em torno do Sol, né, que vai existir as estações do ano e tudo mais, né? A Terra ela gira em torno de si mesma um pouco inclinada, tá? Ela não gira perfeitinha, assim. Ela tem inclinações que vai ser responsáveis também pelas próprias estações do ano. Ela vai fazer do que? Essa inclinação vai fazer do que certos locais do planeta recebem mais raios de sol e outros menos, certo? Então vamos continuar. As zonas térmicas. Devido a essa inclinação do eixo e a forma arredondada da Terra, eu já falei, a luz e o calor do Sol não chegam com a mesma intensidade a todos os lugares do planeta. Então, devido a essa forma que a Terra tem, essa forma esférica, e o eixo de inclinação dela, vai fazer com que certos locais do planeta recebam mais raios de Sol, certo? Porque estão em uma posição mais favorável em relação ao Sol, que vai fazer com que ela receba mais raios de Sol, e outros locais no qual ela vai receber menos raios de Sol, e que na verdade os raios eles vão vir de forma mais inclinada, certo? Em outros locais onde os raios vão vir de forma mais, vamos dizer assim, eh, em formato de 90 graus mesmo, né?
mais reto, um ângulo mais reto, e os raios e locais onde os raios vão ser mais inclinados. Mas para deixar mais claro para vocês, por causa da forma da Terra e dela ser inclinada, certos locais vão receber mais raios solares e outros menos, certo? Isso vai fazer com que certas zonas do planeta tenha climas mais quentes por receber mais raios solares e outras zonas da Terra que tenha climas mais frios, por receber menos raios solares, certo? Então, por causa disso, áreas próximas ao Equador, linha do Equador aqui, ó, essa linha que corta o planeta no meio, em hemisfério norte e hemisfério sul. Ela corta exatamente o planeta no meio. Áreas próximas ao Equador recebem grande quantidade de calor, ou de raios solares, né? E são mais iluminadas, certo? Porque elas estão em uma posição no que os ângulos dos raios solares são mais retos, são mais verticais mesmo, de zonas 90 graus. Tá? Isso vai fazer com que essas áreas estejam, tenha climas, né, tenha temperaturas mais quentes, porque ela está recebendo mais raios solares. Ela está recebendo raios solares de um ângulo mais reto, de um ângulo no qual faz com que tenha muito calor, né? Nos polos e nas regiões próximas a eles, ou seja, perto aqui do eixo, né, perto do eixo do Polo Norte e do Polo Sul, certo? Os raios solares atingem uma superfície de maneira muito inclinada e por isso a quantidade de calor é menor, certo? Então, os raios, devido à forma da Terra e o eixo da Terra inclinado, vai fazer com que esses locais onde ficam perto dos polos, Polo Norte e Polo Sul, receba raios mais inclinados. E essa inclinação dos raios vão fazer com que eh, esses locais sejam mais frios, certo? Então, isso é o porquê, certo? Mas só para deixar mais, só para resumindo aqui, certos locais vão receber mais raios solares e outros menos, devido à forma da Terra e o eixo de inclinação dela, tá? Basicamente, resumidamente é isso. Vamos continuar. As diferenças de intensidade de luz e calor que a Terra recebe do Sol estão entre os fatores que permitem dividir o planeta em zonas térmicas. Essa divisão permite compreender os diferentes climas e paisagens na Terra. Então, por causa exatamente disso, dessa diferença de propagação de raios solares, vão ter locais, cientificamente, né, primeiramente e agora didaticamente, né, vão existir locais onde ter climas quentes, locais onde os climas vão ser a gente fala que as estações do ano vão ser bem definidas, ou seja, climas mais amenos, certo? No inverno pode nevar, certo? Fazer climas bem frios. No verão já fica quente, certo? E locais lá perto do Polo Norte e do Polo Sul, onde são climas frios o ano inteiro, certo? Então, vocês vão perceber que por causa dessas diferenças de propagação dos raios solares e do ângulo dos raios, né, melhor dizendo, vão fazer com que certos locais sejam mais quentes e certos locais sejam mais frios, certo? Então, formou-se então as zonas térmicas, as zonas climáticas, no qual essa zona que vocês estão vendo em vermelho aqui, vão se chamar de zona tropical, no qual o Brasil faz parte, certo? O que é essa zona tropical? Aqui, ó. Zona tropical ou intertropical. Predominam temperaturas elevadas ao longo do ano, muito calor, ou seja, no ano inteiro, nessas regiões, né, vai ser calor, certo? Predominantemente calor. Lógico, as temperaturas podem abaixar, mas em geral, na média, durante todo o ano, nesses locais onde a gente está vendo aqui zona tropical, nesse local em vermelho, tá? Os climas vão ser quentes, tá? Zonas temperadas norte e sul, que são essas regiões onde está em laranja aqui, ó, zona temperada do norte e zona temperada do sul. O que são essas regiões? O que tem nessas regiões, né? As 4 estações são bem definidas, ou seja, nos meses de inverno as temperaturas são mais baixas, pode até nevar, neva também. Nos meses de verão elas são mais altas.
tá? Ou seja, no verão faz calor, né, como devia ser, no verão como a gente conhece. E na primavera e no outono, que são as estações de transição, as temperaturas tendem a ser amenas, certo? Então, nessas regiões onde vocês estão vendo, nos países que estão nessas regiões aqui, chamada de zonas temperadas, as estações do ano elas tendem a ser bem definidas. No verão faz calor, no inverno faz muito frio e chega até a nevar, e nas estações de transição, que é o outono e primavera, as temperaturas são amenas, certo? E na zona existe também as zonas polares, né, ou glaciais, né, a zona polar antártica, e a zona polar ártica e a zona polar antártica, que as temperaturas são baixas no ano todo. Certo? No ano inteiro, as temperaturas são baixas. Neva, temperaturas abaixo de zero, durante todo o ano, né. Tem locais até que durante metade do ano, fica de noite e durante a outra metade só fica claro. Enfim, por causa exatamente do eixo da Terra, que vai fazer com que uma hora esses locais estejam iluminados, ora não, tá. Que dá para ver melhor, por causa das estações do ano. Eu não vou entrar em detalhe em relação às estações do ano, mas as estações do ano também irão se formar devido ao eixo de inclinação da Terra, o que vai fazer com que, dependendo da posição que a Terra esteja em relação ao Sol, vai fazer com que, por causa do eixo da Terra, uma hora o hemisfério norte esteja, ou melhor, uma hora o hemisfério norte esteja mais iluminado, fazendo com que seja verão no hemisfério norte, e ora, no hemisfério sul esteja menos iluminado, fazendo que tenha inverno nessa nesse hemisfério, tá. E as estações do ano vão se formar por causa também do eixo de inclinação. Eu não vou entrar em detalhe agora, porque isso são assuntos para mais para frente, mas basicamente por causa da posição da Terra, da inclinação dela e a posição dela em relação ao Sol, vai fazer com que também as estações do ano se formem, né, que ora o hemisfério norte seja mais iluminado, fazendo que lá seja verão, ora não, e que consequentemente o hemisfério sul esteja menos iluminado, fazendo que lá seja inverno e vice-versa, enfim. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas em relação a clima, gente, é isso. Os climas irão se formar por causa da forma da Terra e por causa do eixo de inclinação dela, que vai fazer que ela esteja tombada, né, para um lado, fazendo que os raios solares se propagam de maneira desigual, formando assim os diversos climas da Terra, certo? Agora, em relação ao relevo, tá aqui para vocês, trouxe aqui para vocês. É, o relevo, gente, basicamente são as diversas formas que existem na superfície, certo? Em Juiz de Fora, a gente costuma falar que tem muito morro, né? Os morros são uma forma de relevo, certo? Vocês vão ver aqui melhor, tá? Ela é um tipo de planalto, né? Então vão existir além dos morros, vão existir diversas formas de relevo, certo? E a gente vai falar um pouco mais sobre elas aqui. Vamos ler aqui que vocês vão entender melhor. A crosta terrestre é irregular, sendo composta de diferentes formas. O conjunto dessas formas constitui o relevo, importante elemento para a diversão das paisagens. Para a diversidade das paisagens, desculpa. Então, a crosta terrestre, tá? Ou seja, a superfície onde a gente mora, de fato, onde a gente está localizado, ela vai ser irregular. Ela não vai ser plana totalmente. Vão ter locais muito altos, locais mais baixos, locais planos, locais todos irregulares. E essas diversas formas que vão existir na crosta terrestre, ou seja, na superfície, a gente chama como relevo, certo? E as principais formas de relevo são montanhas, tá? Colina, que é tipo um planalto, tá? Planaltos, depressões, vocês já vão entender melhor o que é cada um, tá? Planícies, vales, ele colocou, tem vale aqui também, né? Serra, cordilheira, que é um conjunto de montanha, tá? Mas são três os grandes principais tipos de relevo, tá? São três: montanhas, planaltos e planícies. Não, quatro na verdade, né? Esqueci das depressões. São quatro os principais tipos de relevo: montanhas, planaltos, planícies e depressões.
tá? São esses 4 grandes grupos de relevos, de tipos de relevo que existem na superfície, tá? E agora a gente vai entender melhor sobre eles, tá? Vamos falar um pouco sobre as montanhas. São as formas de relevo de maior altitude, de 300 a 8.000 metros, na superfície terrestre. Um conjunto de montanhas geralmente forma uma cadeia de montanhas, ou cordilheira. Vocês já ouviram falar na Cordilheira dos Andes? Né? Nada mais são que um conjunto de montanhas, várias montanhas juntas. Tá? São formações recentes, dobramentos modernos, que se formam em áreas de choque de placas tectônicas. Para falar de placa tectônica é outro assunto. Enfim, mas a princípio eu quero que vocês guardem isso, que montanhas são as grandes, né, são as maiores, maior forma de relevo que existe são as montanhas, certo? Não existe outra maior não, certo? E o conjunto de montanhas se chama a cordilheira, tá? É, então, vários exemplos a gente pode encontrar. A Cordilheira dos Andes, que é a maior cordilheira da América da América em geral, tá? Da América Latina, principalmente, América do Sul. E a Cordilheira do Himalaia, onde existe o Monte Everest, com 8.848 metros, que fica entre China e Índia ali. Vocês vão ver. Depois eu vou mostrar o mapa para vocês, vocês vão ver melhor. Que é a maior montanha que existe no planeta, certo? Tem um pico maior de todos, tá? Que é o Monte Everest, tá? Então, montanhas são isso, são as maiores formações que existem no planeta, são as montanhas, tá? E então vão existir os planaltos. Os planaltos, vocês vão ver que vão existir 3 tipos de planaltos. Vamos continuar aqui que vocês vão ver. O que são planaltos, na verdade, né? Primeiro falando. São superfícies irregulares e muito desgastadas pelo tempo, onde existe mais a ação de agentes de erosão, como a água e da chuva, os rios e os ventos, do que a ação de agentes internos, como tectonismo e sedimentação. Assim, a grosso modo, os planaltos são antigas montanhas. Certo? São antigas montanhas que sofreram desgaste, certo? Eles foram muito desgastadas, certo? São como se fosse, entre muitas aspas, né, montanhas envelhecidas, vamos dizer assim. São formas da superfície que já foram montanhas, entre aspas, assim, tá? Muito a grosso modo, e sofreram muito desgaste pela chuva, agentes erosivos, né? Pelos rios, pelos ventos, tá? Então são formas que são muito desgastadas, são muito velhas, certo? Como é que é a sobra, vamos dizer assim, de uma grande coisa que foi antes, certo? A grosso modo, tá? Tô falando a grosso modo é isso. Mas eu quero que vocês entendam que são superfícies irregulares e que são muito desgastadas pelo tempo, são muito velhas, certo? Formas que são muito velhas, formas de relevo, tá? E existem 3 tipos de planaltos, que são as chapadas, os morros e as serras. Tá? Chapadas são formas como escarpas. O que é uma escarpa? Queda muito acentuada no relevo que lembra um degrau. E o topo plano. Em geral, situa-se em altitudes acima de 600 metros. Chapadas, gente, é como se fosse um degrau que existe no relevo lá. É reto, sabe? É um degrau mesmo, tipo, queda muito acentuada e um topo plano, olha lá. Aqui, que dá para ver melhor. Queda muito acentuada e topo plano. É como se fosse um degrau de uma escada da sua casa aí, tá? Basicamente isso é uma chapada. É um tipo de planalto. Outro tipo de planalto que existe, e esse a gente conhece muito bem, são os morros. São formas de relevo pouco elevadas, com altitudes de aproximadamente de 100 a 200 metros, e apresentam um topo arredondados em forma de meia laranja. Exemplos são os morros de Minas Gerais. São topos arredondados, olha lá. Pouco elevados, né? Mas com um topo arredondado. Existe muito em Minas Gerais, né? Minas Gerais, a gente brinca que é o mar, tem o mar de morros, né? Porque é aqui onde se concentra muito esse tipo de relevo, principalmente em Juiz de Fora. Juiz de Fora tem muito morro.
tá? E existe também as serras. São órgãos de desculpa. Já as serras são formadas por cadeias de montanha de morros pontiagudos, com altitudes que podem variar de 600 a 3.000 metros. Exemplos são Serra dos Órgãos, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira. Então, as serras são morros, só que em vez de ter topo arredondados, tem topos pontiagudos, certo? Tem topos muito finos, vamos dizer assim, certo? E são bem altos também, não são tão. Os morros são mais pouco elevados, as serras são bem altas, tá? E existe várias serras, né, que a gente pode visitar no Brasil, né? Serra dos Órgãos, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, pontos turísticos, né, nesses locais, Pico da Bandeira, enfim, vários locais que você pode visitar no Brasil aí. Então, chapadas, morros e serras, tudo isso são tipos de planaltos, tá? São esses três tipos de planaltos, tá? E agora indo para um outro tipo de relevo, tá? A gente saiu dos planaltos, a gente vai para outro tipo de relevo. Existe também as planícies, que são áreas planas que apresentam superfícies pouco acidentadas, sem grandes desníveis no terreno, geralmente estão associados a processos de sedimentação, isso é, são áreas de deposição de sedimentos. Gente, planícies são locais planos, não tem nenhum tipo de morro, não tem serra, não tem planalto, não tem nada, não tem chapada, não tem nada, são lugares planos, certo? Que muitas vezes existem muitos rios, a Amazônia é muito plana por causa disso, enfim. E também existem as depressões, que são formas de relevo de altitudes mais baixas do que aquelas ao seu redor. Elas podem ser divididas em depressões absolutas ou relativas. Gente, depressão é uma área que isso aqui é um exemplo de depressão. Ela é mais baixa do que algo ao seu redor. Como se fosse um buraco, certo? Entre muitas aspas, assim, tá? Em grandes proporções, lógico. Mas é como se fosse um buraco. Desculpa. Um local que é mais baixo do que os seus arredores, tá? Como se fosse um buraco mesmo. Uma depressão, um grande buraco, tá? Entre muitas aspas, tá? Porque em grandes proporções que eu falo, tá? Existem dois tipos de depressão. A depressão absoluta, que é quando está abaixo do nível do mar. Essa aqui é um exemplo aqui, ó. Nível do mar e tem um buraco gigante aqui que é até abaixo do nível do mar. Isso é uma depressão absoluta. E ela pode ser relativa quando ela está acima do nível do mar. São meio que grandes buracos, entre aspas, assim, ou seja, locais que são mais baixos que seus arredores, tá? Isso é uma depressão. Então, são esses quatro grandes tipos de relevo, tá? Montanhas, planaltos, que vão ser divididos em três, né? Chapados, morros e serras, planícies e depressões. Então, relevo é isso, tá? Aqui eu vou mostrar um mapa para vocês, rapidinho. Aqui, ó. Lá no exercício lá vai ter um mapa desse para vocês. Lá aqui vai existir. Eu quero que vocês aprendam um pouco a interpretar esse tipo de mapa, tá? Isso aqui são mapas de relevo, tá? No qual locais que vocês estão vendo de cor mais escura, marrom mais escuro e também rosa aqui, tá? Roxo, um rosa roxo, são locais de grande altitude. Aqui tem uma legenda que é bem didática. Aqui, ó. As cores marrons aqui, ó, que vai ficando cada vez mais escuro até o roxo, são locais mais altos aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Locais mais altos. Então, o que destaca aqui é a Cordilheira dos Andes, certo? Existe também a maior local do mundo, como eu falei, a maior montanha do mundo, né? É a Cordilheira do Himalaia, que é aqui que vai ficar o Monte Everest, tá? Que ele fica um pouco entre a China, aqui, ó, entre a China e a Índia, tá? Um pouco mais ou menos aqui, tá? Vocês vão ver que esses locais isso aqui são outro assunto para outra aula, tá? Mas são encontros de placas tectônicas, tá? Que vão formar essas grandes montanhas, certo? Isso aí eu vou explicar mais para frente, tá? Mas eu quero que vocês interpretem um mapa aqui primeiro. E locais onde está amarelo para verde, que é amarelo
Vocês podem interpretar que esse marrom mais claro e o amarelo são planaltos, certo? São planaltos. Esses locais, a grosso modo, tá? Esses locais de marrom mais claro e amarelo. E locais onde vocês estão vendo verde aqui são planícies, tá? Locais mais planos e mais baixos que tem no mundo, tá? Então é isso, gente. Eu quero que vocês guardem sobre a Cordilheira dos Andes, tá? Que é a maior montanha da América, certo? Principalmente da América do Sul, da América Latina. E a maior montanha do mundo, né? A maior cordilheira do mundo, o local mais alto do mundo, que é a Cordilheira do Himalaia, certo? Então vamos voltar lá para o nosso material. A gente fala, a grosso modo é isso, tá? Sobre clima e relevo, certo? Se vocês quiserem dar uma lida aqui também nesse material, ele tá bem mais simples, né? Mas se vocês quiserem dar uma lida, vocês podem, ficar à vontade, tá? E então vamos falar sobre as principais formas vegetais aqui. Agora eu vou seguir o texto, tá? Vamos lá. Além das florestas, existem outros tipos de formações vegetais no Brasil e no mundo. Como eu tinha falado antes, as diversos tipos de formas vegetais, ou seja, de florestas, de desertos, de savanas, desculpa, enfim, florestas temperadas, as diversas formações vegetais que existem no planeta, ela vai serem formadas por causa do clima, certo? E por causa do relevo. Tá? Por causa do clima e do relevo, vamos fazer com que tenha diferentes vegetações no mundo. Tá? É isso que a gente vai aprender. Tá? Então, existem outros tipos de formações vegetais no Brasil e no mundo. O mapa a seguir representa as formações vegetais originais e, portanto, não considera o desmatamento provocado pelas ações humanas. Né? Então, aqui está um mapa no qual vocês conseguem ver as principais formas vegetais no mundo. Eu tenho um mapa melhor aqui, ó, que é mais didático, mas que vocês vão conseguir ver melhor. O que destaca aqui, ó, vocês podem ver pela cor aqui, ó. Essa cor roxa aqui, ó, floresta tropical, tá? Que tem na Amazônia, certo? E aqui tem uma foto dela aqui, ó, como que é a floresta tropical. Aqui, ó. Existe muito na Amazônia, certo? Locais que são chamados de floresta equatorial também, ó. Locais quentes, úmidos, que estão perto da linha do Equador e irão formar florestas equatoriais ou tropicais, certo? Aí, como eu disse, devido ao relevo, devido ao próprio clima, as formações vegetais elas vão mudando, certo? Por exemplo, vocês vão ver que a partir que vão indo para os polos, as formações vão mudando, certo? É, Vão ter um deserto aqui também, tá? Deserto, aqui é um tipo de formação de paisagem, tá? Vocês podem ver aqui, tá? Ah, por que existem os desertos? Eu vou deixar para outra aula também, mas também vai existir, tá? Vão existir as savanas. Porra, cara, vai tomar no cu, cara. Então vou ter aqui, eu tive que fazer um corte rapidinho. A gente tava falando sobre os desertos, então o deserto vai ser, também vai estar muito presentes, é, principalmente nos trópicos, tá? Tem a ver com diferenças de níveis de pressão. Isso eu não vou entrar em detalhe agora, porque a- primeiro que é um assunto bem complexo para o sexto ano, e segundo que ainda a gente não estamos vendo bem por cima primeiro, para depois a gente começar a ver com maior detalhe, tá? Então os desertos, as savanas também vão estar presentes, que é meio que um meio termo, vamos dizer assim, entre eh, as florestas e os desertos, tá? Que também vão estar presentes no Brasil, né? Aqui a gente chama muito de cerrado e caatinga. Também a gente vai ter outro, a gente vai dar outro nome para esse tipo de vegetação, mas também vai estar presente, inclusive, no Brasil, tá? Vão existir os campos também, bem característicos de locais mais planos, tá? De planícies, eh, e locais mais frios de planície, tá? Também vai existir as taigas, certo? Que são florestas que têm esse tipo de árvore aqui, que são coníferas,
certo? Que são árvores que em formato de cone, tá? Que é bem também bem característico de regiões frias. Vocês vão ver que aqui na América do Sul ele está presente vamos dizer assim, ao lado da Cordilheira dos Andes, tá? Ou seja, um local frio, certo? Também vai existir florestas temperadas, que são florestas florestas que estão presentes em locais onde tem aquela zona térmica temperada, que vocês viram lá no clima, quando a gente falou de clima, tá? Também vai estar presente, tanto na Europa, bastante presente, como nos Estados Unidos, na costa leste, aqui, certo? Bastante presente. Também vai existir a floresta tropical equatorial, a gente já falou, e também vai existir a tundra, tá? Que basicamente são locais que pouco tem vegetação, é de gramíneas, tá? Ou seja, é característica por ser é só grama mesmo, sabe? Não tem nada de mais complexo do que isso, mas que vão estar localizados principalmente nas zonas polares, tá? Bem próximo às zonas polares mesmo, onde é muito, muito, muito frio mesmo, durante todo o ano e tudo mais. Por isso que não tem, vegetações mais complexas ali, somente gramíneas mesmo, que a gente chama de tundra, tá. Enfim, basicamente são essas as vegetações, mas eu queria que vocês guardassem que elas vão se formar por causa das diferenças climáticas, das zonas climáticas, voltando para o que a gente já viu, e diferenças do relevo, tá, que vão fazer com que o mundo seja, que tenha, né, diferentes vegetações, formações vegetais, tá. Então, e aqui ele trouxe outro mapa, que é uma versão daquele outro mapa que a gente tinha visto, tá. Mas basicamente tem as mesmas vegetações, tá? Só a savana que aqui tá com o nome de chaparral, mas é savana, tá? Ah, não, ele tem um outro nome, ele colocou outra savana tá aqui, é o chaparral aqui, que ele acrescentou uma novo tipo de vegetação que eu não conheço. Enfim, eu desconheço, mas tem aqui também, mas qualquer coisa é só voltar o vídeo e vocês vão entender melhor naquele mapa que eu trouxe para vocês, porque tem as fotinhas e tal, certo? E por fim, a hidrografia, né? Que basicamente a gente vai entender um pouco mais sobre a água do planeta, que vai ser importante, inclusive, para a formação do clima, para as vegetações, enfim, tudo mais, tá? Terra, planeta, água. É um dos versos que de uma música do início dos anos 80. Até hoje essa canção é muito lembrada quando o tema é a importância da água, da preservação desse recurso natural. Muitas vezes se diz que a Terra poderia ser chamada de planeta água, como na música, porque 70% da superfície terrestre é coberta por água. A porção restante corresponde a terras emersas, ou seja, continentes e ilhas. Então, 70% de toda a cobertura da superfície terrestre tem água. Os outros 30 são os continentes onde a gente vive e tal. América, Europa, África, enfim, tá? De toda a água que existe na Terra, apenas uma pequena parcela corresponde às águas doces e está disponível para o consumo imediato. Então, logicamente, não quer dizer que só porque o Brasil não, só porque o planeta tem 70% de água, que essa água seja, vamos dizer assim, consumível por nós. Não, a grande maioria, 99,99% dessa água é água salgada, que ou não é possível a gente consumir, ou a gente tem que passar por uma série de tratamentos e com o uso de uma tecnologia que é bem complexa e bem cara para ela se tornar consumível, tá? Então, a grande parte de toda essa água, ela não é consumível, pois são águas de mares, dos mares, né, e essa água é salgada. Se você já teve a oportunidade de ir numa praia, enfim, para passar as férias, você já deve ter percebido que a água, ela é salgada, tá. A maior parte, quase totalidade, 99 e tantos por cento, corresponde às águas salgadas, tá. E um pouco, assim, 1%, menos que isso, é água doce, que estão presentes nos rios,
E mesmo assim, tipo, e essa porção de água doce ainda tem a divisão de que parte dessa água doce estão nos polos, ou seja, estão congelados. Assim, então a porção de água consumível que a gente tem no planeta é extremamente baixa, certo? Então vamos para as atividades agora. Em relação ao conteúdo foi isso, tá, gente? Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nas atividades. Então vamos lá, gente. Número um, observe as imagens abaixo e responda. A primeira imagem vocês estão vendo aqui é uma imagem que representa a Copacabana, né, no Rio de Janeiro. É, dá para ver que é um local que está com bastante banhista, né? Que aí vocês dizem para mim, é um local quente ou frio? Acho que dá ter uma. O Rio de Janeiro em geral ele é quente ou ele é frio, né? Já vamos pensando aí. E outra foto que está localizado no Canadá, que é um país que está acima dos Estados Unidos, ao norte dos Estados Unidos, né? Melhor dizendo, e que é um país que está mais perto dos polos, né? E pela a paisagem que está representando aqui, você diria para mim que é um local frio ou um lugar quente? Um local quente, né? Então, enfim, vamos pensando aí para mim. A letra A. Compare as principais características climáticas dos lugares retratados nas imagens e acima, e liste em seu caderno as diferenças entre eles. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é que quais são as principais características que vocês veem nessa imagem, certo? Se é um local quente ou um local frio, um local que representa um clima tropical, um clima quente, ou um local que representa um clima frio, né? E essa imagem aqui, se é um local quente ou um lugar frio, né? Quais são as principais características que vocês observam para dizer que é um local frio ou um local quente, tá? Aí depois eu quero que vocês voltem lá para o meu material de clima, aqui ó, só para vocês terem uma noção. Aqui. Computador, ajuda aí. Só para vocês terem uma noção, o Brasil e o Rio de Janeiro está na zona tropical. Quais são as características dessa zona? Está aqui escrito, certo? O Canadá, ele está localizado ao norte dos Estados Unidos, mais ou menos nessa região aqui, tá? Nessa região aqui. E um local que está na zona temperada do norte, né? Zonas temperadas aqui. O que quer dizer essas zonas? Entendeu? Quais são as principais características dessas zonas? Então, faça essa relação para mim, certo? Vê o que uma imagem está representando. Ela é o clima quente ou clima frio? Mesma coisa com a do Canadá lá. É o clima quente ou clima frio? Vê onde esses países estão localizados. É o que eu já falei para vocês. Se quiser ver o vídeo, tá? Volta ao vídeo. E fala para mim, o que são essas zonas? Quais são as principais características dessas zonas? Certo? Então vocês vão falar isso para mim. Letra B. Alguns lugares retratados apresentam características climáticas semelhantes àquela do lugar onde você vive. Em caso positivo, quais são? Vê essa imagem aqui, certo? E essas duas imagens, aliás. Em Juiz de Fora, vocês acham que o clima de Juiz de Fora, no geral, se aproxima com o do Rio de Janeiro ou se aproxima com o do Canadá? Certo? Vocês. É claro que o Juiz de Fora, por estar numa altitude elevada, lá na Serra da Mantiqueira, a gente tem um inverno bem friozinho, né? Mas não chega a ser, né, tão rigoroso como nos climas temperados, não chega a nevar, muito menos nevar, né? Mas, enfim, isso aí é mais uma coisa mais pessoal aí. Vocês acham que o clima de Juiz de Fora se aproxima com a figura do Rio de Janeiro ou com a figura do Canadá? Letra C. Na sua opinião, por que há diferentes climas na Terra? O porquê disso está lá no material. Está lá quando eu falei de clima. Desculpa, eu peguei o negócio errado aqui.
Quando eu falei de clima, eu falei que tem 2 grandes fatores que fazem com que, eh, tenha diferentes climas na Terra, né, diferenças de propagação dos raios solares, certo? Essa não, são 3 na verdade, essa é a primeira, essa eu já vou dar uma dica para vocês, essa é a primeira. Mas tem mais 2 que são muito importantes, tem a ver com a forma da Terra, certo? E também com o movimento de rotação. Então dá uma olhada nessa primeira página aqui, vê se vocês conseguem achar a resposta aí para mim, certo? Então vamos continuar. Número 2, observe o mapa abaixo e responda. Observe a legenda do mapa em seu caderno, indique os intervalos de altitudes que cada uma das cores representa. Vocês vão ver que é uma imagem que é bem parecida com o que eu mostrei para vocês, que está aqui, ó. Aqui, ó. É bem parecida com essa, certo? Só que ela tem uma resolução horrível, né? Mas está aqui. Vocês vão ver que a lógica é a mesma, certo? A cores mais escuras são locais mais altos, cores mais claras e o verde são locais mais baixos, certo? Então ele quer que vocês, se vocês conseguirem dar um zoom aqui, vocês conseguem ver. Ele quer que vocês colocam o que cada cor representa no mapa. Por exemplo, a cor verde representa de 0 a 250 metros. A cor branca, né, amarela, né, um pouco amarela, é de 250 a 1.200 metros. E aí vai. Ele quer que vocês façam essa relação das cores com os valores que ela representa, certo? Então, letra B, qual o tom usado para representar áreas de maiores altitudes? Eu já falei lá naquele exercício, eu acabei de falar agora também. Enfim, só vocês olhem na legenda, façam uma relação. Quais são as cores que representam altas altitudes, locais mais altos? Tá? Falem para mim aí. Pesquise, se possível, em quais cadeias de montanhas está situado o pico mais elevado do mundo e o mais elevado da América. Dá um Google aí. Eu vou dar uma dica para vocês. Uma está localizada na Cordilheira dos Andes, outra na Cordilheira do Himalaia, certo? Então, escrevam na internet qual que é o pico, pesquisem na internet qual que é o pico mais alto da Cordilheira dos Andes e qual que é o pico mais alto da Cordilheira do Himalaia. São os 2 picos maiores do mundo, o maior da América, que é o segundo maior do mundo, e o maior do mundo, né, que é o pico da Himalaia, que está localizado no Himalaia, certo? Então fazem essa pesquisa para mim. Número 3, cada letra na imagem diz respeito a principais formas de relevo: montanha, planalto, depressão, planície e morro. Responda em seu caderno direcionando a letra com a respectiva forma de relevo. Apesar dele ter falado montanha aqui, eu não vi nenhuma montanha aqui, certo? Eu não vi nenhuma montanha aqui. Então, então sobra outras formas de relevo, inclusive aqueles tipos de planaltos que eu falei para vocês. Então peguem o meu material sobre relevo, dá uma olhada nele e a partir dessas imagens aqui, né, que eu tenho aqui para vocês, e compare com aquelas outras imagens que tem aqui e tentem responder para mim o que que a letra A é, o que que a letra B é. Certo? Eu vou dar uma dica para vocês. A C, a B e a A tá dentro dos planaltos, certo? Então vocês vão falar para mim. A B e a C, quais são os tipos de planalto que cada um representa? A D e a E são outras formas de relevo, certo? Então, compare as imagens que tem lá e essas que tá aqui e respondem para mim. Número 4, ele colocou uma citação aqui. Estão acabando com a floresta amazônica, e eu com isso. Eu moro em Minas Gerais. Você concorda com essa frase? Por quê? Pesquise e converse com seus familiares sobre a importância da floresta amazônica para o planeta Terra. Muitos falam que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Agora, por que disso? Né? Vocês podem dar uma pesquisada também, ver se acha alguma coisa. Por que que a Amazônia é considerada o pulmão do mundo? Certo? Mas ela tem uma grande importância, uma questão mais pessoal. Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, fique à vontade. E número 5, água doce e salgado no mundo.
Tem um gráfico aqui, ó, que representa a água do mar, que é o grande 70% de toda a cobertura da superfície terrestre é de água, né? E 96,5% de toda essa água que existe no planeta é água salgada, ou seja, água do mar. 3,5%, né, o restante disso daqui, somente é água doce, certo? E ainda tem aí tem a divisão, né? As geleiras representam 68,7%. Desses 3,5% de água doce estão nas geleiras, ou seja, são água congelada, certo? Na atmosfera tem 0,04% de água doce. Rios, lagos, como é? Pântanos, seres vivos, tem 0,3%, umidade é 0,86%, e sob a terra, né, embaixo da terra, né, nos lençóis freáticos, tem 30,1% da água doce. Tá? Isso tudo que eu falei aqui dentro dos 3,5% de água doce que existe no mundo, certo? Então ele está perguntando a partir disso. Qual o percentual de água salgada e água doce no planeta Terra? Está dentro desse gráfico aqui, vocês vão entender, vocês vão falar para mim. E por que que nem toda a água doce da Terra está disponível para consumo imediato? Tem a ver com as geleiras lá, certo? E também poluição, também, enfim, falta de tratamento, água congelada, enfim. Então vocês elaborem uma questão melhor para mim aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tinha falado, né? Mas essa unidade, né? Essa semana 1 ela termina na página 46 e começa na página 42, certo? Semana 1, volume 3. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.